Imaginem o seguinte cenário: você acorda logo cedo para trabalhar e ao sair de casa você tenta atravessar a rua, mas antes tem que esperar um milipede gigante, que é uma espécie de centopeia, passar na sua frente. Aí você prossegue com sua jornada e ao chegar na calçada do seu trabalho, você olha para cima e vê uma libélula gigante voando, do tamanho de um corvo, passando sobre sua cabeça. Até parece cenário de um filme de fantasia de baixo orçamento, não é verdade? Mas era assim que viviam os insetos gigantes há aproximadamente 300 milhões de anos. Você quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo misterioso dos insetos gigantes? Então fique conosco, mas antes solta a vinheta, produção. Olá, o meu nome é Juan e está começando mais um Curiosidade Nômades. E no vídeo de hoje iremos embarcar em uma viagem para o passado e desembarcar na era geológica da Terra, conhecido como Paleozoica. E com isso iremos aprender um pouco sobre o período conhecido como Carbonífero, que foi o período onde viveram os insetos ou artrópodes gigantes. Além disso, eu separei 3 dessas criaturas extraordinárias para apresentar para vocês: uma aérea, uma terrestre e uma aquática. Mas antes de continuarmos, queria pedir o seu apoio para que possamos trazer cada vez mais conteúdos que irão agregar conhecimento à sua vida. Então, se você puder, nos ajude se inscrevendo no nosso canal, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho nas notificações e deixando aquele paleozoico número de likes para que juntos possamos crescer este canal. O período Carbonífero. Cada período da Terra possuía determinadas características peculiares, e não é preciso ser um gênio para adivinhar que tal período recebeu tal nome devido à quantidade de carbono que existia na atmosfera, que era 3 vezes superior ao atual nível. Mas não era só na atmosfera que existia grande quantidade de carbono, porque a maior parte do carvão mineral que utilizamos hoje em dia, extraímos do subsolo, provém desse período. O Carboniano é um período da era Paleozoica que iniciou-se há aproximadamente 359 milhões de anos atrás, depois do período Devoniano, e se estendeu até aproximadamente 299 milhões de anos atrás, antes do período Permiano. Mas esse período ele não apresentava apenas como característica a grande quantidade de carbono na atmosfera, porque ele também possuía um grande nível de oxigênio na atmosfera, que girava em torno de 35%. Só para efeito de comparação, hoje em dia esse nível é em torno de 21%. Provavelmente, esse alto índice de oxigênio estava relacionado às densas florestas que existiam na época, que possuíam árvores de até 40 metros de altura, e ao ambiente pantanoso que existia no período. Só para vocês terem uma ideia, naquele período, os continentes eles não possuíam muitas elevações, o que contribuiu para a formação dos grandes pântanos, através, é claro, da inundação dos oceanos e dos rios por imensas faixas de terras. Esse ambiente é semelhante hoje em dia aos Everglades, que são os pântanos encontrados nos Estados Unidos, e ao nosso Pantanal aqui do Brasil. Então, gente, era nesse tipo de ambiente que viviam os insetos gigantes ou artrópodes, um ambiente com alto teor de oxigênio, densas florestas, samambaias gigantes e pântanos cobrindo extensas áreas de terras. E vocês, o que acham desse tipo de ambiente? Será que conseguiriam viver nele? Deixe seu comentário aí na descrição para sabermos. O efeito do oxigênio sobre os insetos ou artrópodes. Então, pessoal, no período carbonífero, os artrópodes eles eram constituídos por insetos, os miriápodes, que são as lacraias, os milipêdes, que são os piolhos de cobra ou centopeias, aracnídeos e crustáceos. E nesse período, o alto índice de oxigênio na atmosfera provavelmente afetou o desenvolvimento e a evolução desses bichos. Mas não sou eu que estou confirmando tudo isso, porque um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Plymouth, no Reino Unido, ele divulgou que os altos teores de oxigênio na atmosfera, eles afetaram diretamente o desenvolvimento das larvas. E não é que ele não tenha afetado os adultos, é que nas larvas esses efeitos eles foram mais acentuados. Segundo, é claro, o Yuko Verbeek, um dos autores do estudo. E para vocês terem ideia dos efeitos do oxigênio, a princípio, uma grande quantidade de oxigênio ela parece ser positiva, mas se tomarmos como exemplo nós, seres humanos, se ficarmos expostos a uma grande quantidade de oxigênio, poderemos sofrer danos nas células, o que pode provocar danos na visão, dificuldade para respirar, náuseas e convulsões. Mas vocês devem estar se perguntando quais os efeitos do oxigênio sobre os insetos.
Então, os insetos adultos, ele possui pequenas aberturas chamadas de espiráculos capazes de controlar a quantidade de oxigênio no interior do seu organismo. Já as larvas, elas respiram único e exclusivamente pela pele, tendo pouco ou nenhum controle dessa quantidade de oxigênio no interior do seu corpo. Então, a natureza, de forma sábia, ela resolveu o problema da toxicidade do oxigênio sobre as larvas dos insetos da seguinte forma. Ela utilizou a relação área de superfície versus volume. Achou complicado? Então vou explicar da melhor forma para vocês. Quanto mais uma larva de inseto ela cresce, mais ela aumenta o volume de seu corpo. E com isso, ela diminui a sua área de superfície. Dessa forma, quanto maior é o organismo da larva, mais oxigênio ela consumia. Em contrapartida, menor era a quantidade desse elemento absorvido pela área de superfície de sua pele, equilibrando assim os efeitos negativos do oxigênio em seu organismo. O resto, pessoal, é seleção natural e evolução, como vocês já sabem. Então, dessa forma, porque os artrópodes, ou insetos gigantes que evoluíram tanto, não estão presentes no nosso dia a dia? Pois bem, porque a evolução ela percorreu um caminho contrário. Conforme os níveis de oxigênio eles foram diminuindo na atmosfera, os insetos gigantes eles foram ficando mais lentos, enquanto os menores eles começaram a se sobressair, ocorrendo assim uma seleção natural contrária. Dessa forma, os insetos gigantes eles passaram a ter maiores dificuldades para conseguir seus alimentos, enquanto os menores conseguiam seu alimento com maior facilidade. Com isso, os padrões de tamanho desses bichos começaram a se assemelhar aos padrões encontrados atualmente, o que foi uma coisa excelente para nós, seres humanos, porque eu não gostaria de ver um mundo dominado por insetos gigantes. O que vocês acham? Agora que todo mundo já sabe algumas características do período carbonífero e como era o ambiente daquela época, eu separei 3 criaturas monstruosas do céu, da água e do mar para apresentar para vocês. A Artopleura gigante. Os milipédes, eles compõem o grupo dos artrópodes, que muitas vezes são confundidos como insetos, mas que não são bem assim. Eles constituem-se dos piolhos de cobra e das centopeias. Como já visto anteriormente, possuem aproximadamente alguns centímetros de comprimento, o que não era bem assim durante o período carbonífero. Pois recentemente foi descoberto um fóssil no norte da Inglaterra que revelou o que seria o maior inseto que já viveu no mundo, segundo os paleontólogos. Essa descoberta ela ocorreu em janeiro de 2018, quando um fragmento de rocha se desprendeu de um penhasco e ao cair ele revelou o fóssil. Esta descoberta é bastante completa e segundo Niels Davis, que é professor de Geologia Sedimentar do Laboratório de Ciência da Terra em Cambridge, teria sido realizada por um ex-aluno de doutorado. Segundo ele também, o fóssil era tão grande que precisou de 4 pessoas para carregá-lo. O fóssil data de 326 milhões de anos atrás durante o período carbonífero. Dessa forma, a criatura teria vivido 100 milhões de anos antes do domínio dos dinossauros. Quando viva, a criatura tinha cerca de 55 centímetros de largura, chegava até 2,63 metros de comprimento e pesava cerca de 50 quilos. Este teria sido o maior invertebrado do mundo, maior até do que os antigos escorpiões marinhos, que detinham esse título. E para quem não sabe, invertebrado é toda criatura que não possui coluna vertebral. Esse teria sido o terceiro fóssil de Artopleura encontrado no mundo, sendo que os outros 2, encontrados na Alemanha, eram bastante menores. A criatura ela possuía garras de animais carnívoros, mas na verdade, segundo os especialistas, ela se alimentava exclusivamente de vegetais e teria sido favorecida pela rica e densa vegetação que crescia próximo a rios e lagos daquela época. Cientistas acreditam que o fóssil tenha sido o segmento de muda de exoesqueleto que a criatura liberou durante seu crescimento. Eles também dizem que esse tipo de fóssil é muito difícil de ser encontrado, porque quando a criatura morre, ela se parte em todos os seus segmentos, sendo muito difícil encontrar um exemplar desse tipo. A Artopleura ela rastejou na Terra por cerca de 45 milhões de anos e teria sido extinta talvez por mudanças climáticas ou pelo surgimento dos primeiros répteis, que talvez tenham sido determinantes na sua sobrevivência. O fóssil ele será exposto a partir do ano de 2022 no Sedgwick News em Cambridge e a descoberta ela foi divulgada no Journal of Geological Society. E o que vocês acharam desse bichinho terrestre? Bem interessante, não acham? A Meganeura. Acho que todos vocês já conhecem a libélula, aquele inseto que costuma fazer voos rasantes em piscinas e em lagos durante o verão. O famoso mosquitão possui cerca de 16 centímetros de uma ponta da asa à outra, mas que no período carbonífero esse tamanho era um pouquinho maior.
Estou sendo um pouco modesto, era bastante maior do que realmente ele é hoje. A Meganeura moni, cujo nome significa grande nervura devido aos enormes veios em suas asas, viveu no final do período carbonífero, mais ou menos de 305 a 299 milhões de anos atrás. Essa criatura provavelmente tenha sido o maior inseto voador que já existiu. A criatura possuía cerca de 70 a 80 centímetros de envergadura de uma ponta da asa à outra, era mais ou menos do tamanho de um corvo e pesava cerca de 1 kg. Além disso, era um predador terrivelmente voraz. Com seus 3 pares de patas fortes, ela segurava a vítima durante o voo e a encaminhava para suas presas, que eram bastante fortes. O predador ele se alimentava de outros insetos e os cientistas dizem que provavelmente também se alimentava de pequenos répteis e anfíbios. A atmosfera rica em gases provavelmente favoreceu a criatura sob 2 aspectos. O primeiro deles é o alto nível de oxigênio, que favoreceu seu crescimento, e o segundo era devido à densidade da atmosfera, que favorecia seu voo, já que a criatura era bastante grande. Então, pessoal, o que vocês acharam da Meganeura? Será que seria um excelente bichinho para ter preso em uma gaiola em sua casa? O escorpião marinho gigante. Acho que todo mundo se assusta quando se aproxima de um pequeno escorpião desses devido ao seu veneno. Mas pessoal, esse aqui está bem empalhado, não precisa se preocupar. Mas cientistas realmente se assustaram quando encontraram um fóssil de uma garra de escorpião marinho gigante que provavelmente teria tido o tamanho de 2,5 metros, bem maior do que um ser humano. O fóssil ele data de 390 milhões de anos atrás e foi analisado pela equipe do cientista Simon Brady, da Universidade de Bristol, no Reino Unido. Segundo ele, é bastante interessante que escorpiões marinhos gigantes, baratas colossais e enormes libélulas tenham vivido no nosso planeta Terra durante a Era Paleozoica. Esse enorme artrópode pertencia ao grupo dos eripterídeos e dominava o topo da cadeia alimentar dos oceanos de 460 a 255 milhões de anos atrás. Outros fósseis menores encontrados sugerem que a criatura era bastante bizarra e intimidadora, possuindo grandes extremidades saindo de sua cabeça recoberta de espinhos. A criatura ela foi batizada de Pentecópteros devido à homenagem ao Penteconter, que foi a primeira embarcação da antiga Grécia. Ele também possuía uma cabeça em formato de escudo, um corpo alongado e garras fortes para segurar fortemente suas presas. O animal ele já possuía uma espécie de pulmão primitivo, o que permitia ele respirar também no ambiente terrestre e provavelmente tenha sido o ancestral do nosso pequeno exemplar aqui. O Pentecópteros era bastante feroz e comia peixes, mas praticamente caçava tudo, até mesmo pequenos animais da sua própria espécie. Então acho que com um bichinho desse solto por aí, você provavelmente não gostaria de mergulhar nos oceanos da Era Paleozoica. E para finalizar, espero que você tenha gostado da nossa viagem pelo mundo paleozoico. Se gostaram, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like para que possamos te esperar novamente no próximo vídeo.